Bem-vindos a Ela e Amor. Hoje temos um podcast recheado de informações que eu considero úteis e de coisas deliciosas. E venho fazer este podcast hoje muito bem acompanhada, sabem com quem? Com o meu amigo Sol, que está um bocado fugido. Disse ao meu produtor que não queria luzes artificiais. É verdade. Entretanto, ele me disse para ligar esta e eu fiquei um bocado zangada. Mas cedi. Contudo, vai acontecer durante este podcast, porque eu sou extremamente teimosa e até porque estou na fase do período menstrual, portanto não se pode dizer nada, porque senão eu parto a louça toda. Decidi que não íamos usar luzes artificiais. O que vai acontecer é que eu vou ficar às escuras de vez em quando, outras vezes vai aparecer este sol. Vocês não fiquem preocupados. Desde que consigam ouvir o que eu vou dizer, vai correr tudo lindamente. E eu não vou apanhar tareia do meu produtor, está bem? Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ou videocast, como queiram chamar. Hoje vim até aqui para partilhar convosco algumas coisas que eu considero deliciosas e outras muito necessárias. Tenho vindo a fazer alguns vídeos sobre este período do climatério, a menopausa e todos os meus desafios e, a pedido de alguns de vocês, tenho vindo a fazer algumas partilhas de algumas das coisas que têm funcionado e me ajudado a viver esta fase de grande transformação. E hoje trago-vos um resumo de coisas ligadas a este período, como, em especial, o sono, a alimentação e o sono, ferramentas para um melhor sono nesta fase, e trago também uma surpresa que é dar-vos a conhecer aquela que é a melhor padaria de todo o sempre para mim e de onde eu, enfim, me delicio constantemente, que é a Glutenalde. Em primeiro lugar, gostava de vos dizer que vou assumir completamente as minhas cábulas para tentar não falhar nas dicas que tenho para partilhar. Até porque a memória já não é grande coisa, pelo menos nesta fase, e enquanto melhoramos essa memória vamos usando uma cábula. E por que não? Nesta fase do climatério, a maior parte das mulheres tem dificuldades em dormir. Já não é segredo para ninguém, felizmente, já foi uma espécie de tabu, como diz Cláudia Raia, mas neste momento já não é assim um tabu tão grande, nem é segredo. Que a maior parte das mulheres, depois dos 45, 50 anos, usa apoio químico para dormir. Pois muito bem, eu, numa visita e num convite maravilhoso que tive para fazer uma palestra em Aljustrel, numa feira de saúde, conheci uma médica ligada à saúde integrativa que, ao conversarmos sobre este assunto, me dizia algo que me marcou e que eu venho trazer para vocês. Ela disse-me que a fase da menopausa é assim como que um ajuste para a mulher de tudo aquilo que não está resolvido, que não está alinhado dentro de nós durante uma vida inteira. Nesta altura vem tudo à tona. E que uma das coisas que mais é afetada é realmente o sono. E não é que eu sinto que ela tem razão. É verdade. Olha que para eu dar razão a alguém às vezes demora um bocadinho. O meu marido costuma dizer isso. A verdade é que eu sinto que esta fase do climatério e da pré-menopausa e menopausa é uma espécie de ajuste de contas com a nossa verdade. E na nossa verdade tem que haver a honestidade de nós sermos nós próprios. Se continuas a mentir-te a ti mesma, fazer favores ao outro, a fingir ser uma pessoa que não te apetece só para agradar, a sofreres em silêncio, a não conseguir reivindicar amor, a não conseguires fazer o que tu queres da tua própria vida, pois muito bem, a primeira coisa é ir à vida, como se costuma dizer, é o nosso sono. O climatério, que é esta fase que antecede à menopausa, traz efetivamente distúrbios no sono. E o sono é uma das condições mais importantes para o ser humano, para todo o metabolismo, para o nosso bem-estar. Nós sem dormir não somos basicamente ninguém e adoecemos gravemente. Aliás, a ausência de sono pode trazer problemas cardíacos profundos e graves. Essa é que é a realidade. E então que hoje decidi trazer-vos algumas daquelas que foram e têm sido uma reunião de ferramentas que tenho vindo a ajustar aos poucos, porque nem sempre é igual, nesta minha condição, que pode ser que te seja útil. E então, começando pela primeira sugestão. Apoio emocional. Já falámos sobre isso. É muito importante nesta fase encontrar apoio emocional. Procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, um psiquiatra que seja, um bom coach de saúde, ter uma melhor amiga, não é? Ou então um guru, não sei, o que for, aquilo que tu achares melhor, mas efetivamente o apoio emocional é muito importante. E já agora, maridos, o apoio emocional começa também em casa. Ter quem nos escute, quem entenda que as nossas fúrias desenfreadas ou as nossas tristezas repentinas não têm motivo, não são pessoais contra vocês, nem contra ninguém especial. É algo que nós próprios não sabemos de onde vem,
nem na maioria das vezes controlamos. Portanto, uma das ferramentas que eu sugiro, que é bastante importante aqui, logo à partida, é o apoio emocional. É ter alguém ou algum centro, algum conforto emocional profundo, familiar também, porque a parte emocional acaba por influenciar todo o resto. Então, esta é a minha primeira dica, é não desistir, nem teres vergonha de encontrar, de pedir carinho e procurar um profissional que te faça um bom acompanhamento, porque a pré-menopausa e a menopausa é a maior transformação, eu acho, da mulher, depois da adolescência. Não sei qual é que é pior. Antes de passarmos para outro ponto, realmente, em apoio emocional, naquilo que é todos os âmbitos da psicologia, como me perguntam várias vezes, eu vou dar aqui a minha sugestão. Já entrevistámos Guida Manuel, portanto, a presidente da MDR Portugal, que é uma especialidade de psicologia que já vai tendo alguma nuance em Portugal também, entre tantas que fui experienciando ao longo da minha vida, e todas elas são úteis e importantes. Eu considero um método que, tendo em conta que este período é de facto com muito trauma, muito profundo, e não só, a resolução, como dizia a tal amiga médica, de toda uma vida, por que não fazer uma espécie de limpeza profunda, não é? Como se fosse uma espécie de limpeza de limpeza da nossa alma, da nossa mente, de tudo o que está gravado, que não está resolvido. E então o EMDR, eu sugeria vocês ficarem a conhecer um bocadinho melhor, vejam o nosso podcast com a doutora Guida Manuel, vão à internet, vão ao site da associação e experienciem, tentem. Quem sabe pode ser uma porta, é uma sugestão. O que importa é realmente procurarem a ajuda com a qual se identificarem que vos faça bem. Eu encontrei essa e, felizmente, uma das coisas mais graves que eu tive em relação a esta ausência de sono, para finalizar este ponto, foi o medo de dormir. Portanto, a ansiedade despontava sempre que o sol ia embora. E não dei conta disso inicialmente, não sei se isso acontece convosco em casa também, que estamos nessa fase, quem se encontra nesta fase, mas a verdade é que fui dando conta disso conscientemente, com o tempo e com ajuda, e foi maravilhoso ver os efeitos deste trabalho terapêutico que o EMDR faz, que eu acho mesmo bastante objetivo e muito físico e com resultados incríveis. Vão visitar, vão ver o nosso podcast e agora vamos ao segundo ponto. Meninas, não há hipótese. Pré-menopausa arrasa com a massa muscular. Não venham com histórias. Temos que trabalhar, temos que malhar, como diz Cláudia Raia, temos que fazer musculação, temos que fazer exercício, não se deixem ficar em casa. Eu sei que o apetite altera, há quem engorde, há quem emagreça, não é? Mas a verdade é que fazer exercício é demasiado importante. Já é demasiado importante ao longo da nossa vida, por si só, para qualquer pessoa. Para a saúde mental, para a saúde metabólica, física, tudo. Mas fazer exercício nesta fase é crucial. E em especial, por este motivo que vos trouxe hoje, que é a ausência do sono. Fazer exercício é extremamente importante, porque vai melhorar efetivamente todo o metabolismo e vai-te cansar e vai pôr todas as tuas hormonas a funcionar um pouco mais arrumadas, porque elas ficam loucas, não é? E vai ajudar a dormir. E não só, manter a massa muscular, que é muito importante, os níveis do cálcio, os ósseos fortes, ósseos do ofício, os ossos fortes, é muito importante fazer exercício. Não se deixe ficar em casa. Se muito pouco poderás fazer por questões financeiras, por questões de horários, por favor, dança em casa, faz umas flexões, mas faz qualquer coisa por ti, mexe-te. É extremamente importante o exercício físico, especialmente nesta fase, para a saúde mental, para a tua e para a saúde mental também das pessoas à tua volta. Se não quiseres fazer por ti porque estás cansada, faz pelo menos pela família. Vou fazer aqui uma ressalva que é, se vais e tens por norma treinar à noite, ao fim do dia, sugiro, se tens questões com o sono, que não o faças não mais do que 5 horas antes da hora de dormir. Ou seja, que não passes, não sei, mais ou menos a hora normal. Imagina que vais dormir às 10 da noite. 5 horas antes das 10 da noite é o limite para fazer exercício, porque depois vai todo um tempo, o teu organismo vai demorar todo um tempo a fazer descer todo aquele pico, não é, de adrenalina do próprio treino, até chegar o descanso. Exercício físico é essencial. E vamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto é um ponto bastante zen, que é utilizar técnicas
com mais rotina, ligadas à meditação e ao mindfulness. Técnicas de meditação e mindfulness, é verdade. Existe um mundo hoje que a internet pode ajudar, existem N terapeutas maravilhosos e existem N programas na internet e se vocês fizerem questão posso deixar num próximo post, num próximo reel a falar sobre isso. Existem N programas que nos ajudam e que têm já coisinhas feitas, formatadas, pequenas meditações, pequenas condições mindfulness com respiração, trabalhar a respiração, que ajudam muito mesmo a acalmar. Outra coisa que posso incluir nesta rotina são também algumas técnicas que, mais uma vez, se tiverem interesse, posso fazer um reel ou um vídeo somente a falar sobre isso. Já fui postando alguns, que é o trabalho do nervo vago, a importância do nervo vago na ansiedade e no equilíbrio do nosso corpo, o que é fundamental para chegar a um bom sono. E então, usando as minhas cábulas fantásticas, gostava de vos desafiar a procurarem na internet, nos Spotify, nestes programas todos de música, nos YouTubes, nos Insight Timers, enfim, posso depois dar uma ajuda um bocadinho maior a quem precisar. Tudo o que são frequências sonoras que estejam ali entre os 432 Hz. Ou seja, estamos a falar em frequências que ajudam o nosso cérebro a encontrar ou a calibrar para as ondas θ, que são as ondas do relaxamento, daquele início do soninho, ok? Mas na realidade também podemos tentar, e quando necessário, ir um bocadinho mais a fundo, ou seja, entre 0,1 e 4 Hz. Para quê? Para irmos para as ondas cerebrais mais delta. Aí sim fazemos um encontro e tentamos dar ao nosso cérebro aquele boost para um sono profundo. E são essas as ondas cerebrais que nós precisamos, como se costuma dizer, para ferrar a dormir. E pronto, basicamente deste ponto o que tenho para resumir é evitares muita luz, não faças exercício 5 horas, 4, 5 horas antes de ir dormir, usar som que te ajude, pode ser uma boa dica, dentro de frequências que te ajudem a relaxar. Vais fazer a marmita do outro dia, vais arrumar as coisas, põe nos ouvidos 432 Hz, entre 1 e o quarto. Atenção, não adormeças com o lume ligado, mas pronto, sempre te ajuda a encaminhar o cérebro para aquelas ondas, e evitar coisas como ecrãs, coisas que estimulem o cérebro e que não estimulem a produção da melatonina, para ajudar efetivamente o cérebro a ir embalado para a cama. Para ti que tens insónias, estas dicas devem ser bastante úteis. Para mim, pelo menos, têm sido muito, muito úteis. Olha, vou até aproveitar para dizer aqui uma das coisas que vai irritar algumas pessoas. O apagão, para isso foi bom, porque não havia nada para ligar. Acendemos umas velas e veio o sono. Teve coisas positivas. E vamos ao quarto ponto. E o quarto ponto é aquele maior de todos, que é um dos temas profundos de hoje, que é a nossa alimentação. A alimentação, é verdade. Na alimentação, pois claro, está o centro da nossa digestão e quando a digestão não está como deve ser, os intestinos estão inflamados, tudo isso afeta o quê? O sono. O que é que eu vos posso dizer sobre isso? Mudar a alimentação para uma melhor condição da nossa vida é de facto muito importante. Uma alimentação saudável vai depender, pois, e também, e atenção a isso, não existem dietas iguais para todos. Cada corpo é um corpo. Eu, por exemplo, não posso comer determinadas coisas, mas há outras que necessito efetivamente. Mas há pessoas que não podem comer as que eu necessito. Portanto, tudo o que eu possa vir a dizer-vos aqui são apenas sugestões, não substitui uma ida ao médico, fazer análise, perceber, porque nós, principalmente nesta fase, temos muitos déficits a nível de nutrição, suplementação, a nível vitamínico. Porquê? Porque também não há uma facilidade, ou seja, não é igual a forma como o corpo assimila e digere os nossos alimentos. Além de que a nossa alimentação hoje, infelizmente, não é tão saudável como outrora, não é tão cuidada como outrora. Procurem coisas mais biológicas. Às vezes é difícil por vários motivos, ou porque não temos à mão, ou porque são caras, mas a verdade é que é sempre uma mais-valia se conseguis a senhora que tem a horta, se conseguis um produtor direto, tentar o mais possível as galinhas da vizinha que põem os ovos. Eu já estou nessa há algum tempo,
e sinto que é de facto um caminho ao qual vamos ter que voltar a nível... será uma nova era, eu creio, esta mudança grande, voltarmos a viver mais do campo e da natureza e fazer uma produção mais limpa, sem químicos e mais saudável. Vamos falar sobre a alimentação e o sono. Para começar, queres dormir tranquila? Não comas depois das 10 da noite. Não faças isso. Olha, eu deixei praticamente de jantar. Não faço isso por completo em determinados dias porque eu dou aulas de exercício e tenho muita fome. E como tenho fome, tenho que comer. Mas isso faz o quê? Faz com que eu atrase a minha ida para a cama. Ou seja, como diz a minha doutora Helena Coelho, eu tenho que comer e depois andar a passear durante uns minutos a fazer coisas. Então o que é que eu faço? Eu primeiro como, quando chego das aulas, e depois é que faço tudo o resto até ir descansar. Porque sei que no outro dia, felizmente, não tenho que levantar cedo. E então essa é outra questão, que é ajustar a vida. Tive que reajustar a minha vida profissional. E acho que isso é uma coisa que tem que ter prioridade. Nem todos podemos fazer isso, mas eu sinto que é uma prioridade nós conseguirmos fazer isso. E eu decretei para mim própria esse reajuste e que, atenção, fica aqui para toda a gente já assumido, numa próxima época que começará em setembro, mais ajustada será a esta minha condição. Porque primeiro está a nossa saúde e sem ela não podemos trabalhar. Portanto, a primeira dica é efetivamente isso. Não queres deixar a tua vesícula, coitadinha, meio atrapalhada, nem o teu estômago atrapalhado, nem o teu fígado a ter uma trabalheira a noite toda, não lhe deixes de comer depois das 22 horas. A partir dessa hora já é um bocadinho complicado. Esta é a primeira dica que te dou. Vamos passar a sugestões para paparoca que ajuda a dormir. Antes das que ajudam, vou deixar-vos as que desajudam. Pois claro. Então, açúcares à noite. A partir das 4 da tarde eu cortei. Além de que também cortei quase tudo o que é açúcares e açucarados refinados. Pronto. Tento a todo custo que o açúcar que eu coma seja o da fruta, as tâmaras, a stevia, que é um açúcar verde. Mas a partir daquela hora eu já não como nada que seja estimulante. Como, por exemplo, nem o chocolate negro, que é uma coisa que está catalogada e que ajuda a ter um bom sono. Mas eu, a partir das 4h30, 5 da tarde no máximo, quando dou aulas, pronto, tenho aqui uma margem um bocadinho maior e preciso de energia, mas a verdade é que, a partir de uma certa hora, comer tudo o que é estimulante, o café, as taínas, os chás que têm cafeína, os açúcares, é de evitar. Porque se precisas de não ter insónias, então não comas pipocas antes de ir para a cama. E agora sim os que ajudam. E para começar, vou sugerir que façam uma grande pesquisa. Eu tenho feito alguma profunda, porque a necessidade é muita, porque uma pessoa sem dormir dá-me maluca. Já que as hormonas já não estão certas, então isto vira um descalabro, qualquer dia dão por mim presa, porque matei alguém. Primeira sugestão, olhando à cábula. Tudo o que é rico em triptofano e melatonina. Pois claro, a melatonina é a mãe do nosso ó. 3 coisas ou 4 muito rápidas só para vos abrir o apetite. Bananas, nozes, peixe, cerejas, mirtilos. Vamos a isso. E agora a primeira sugestão é sempre aquele molhinho de coisas bonitas que fica de fora do prato. Quase toda a gente, tal, não gosto, não aprecio. Que são os legumes verdes. É verdade. Que são muito ricos nos complexos B, que são extremamente importantes porque eles são ricos em, lá está, triptofano e também são muito importantes porque eles ajudam a fazer a síntese da serotonina em melatonina, que é a mãe do OO. É verdade. Então, comer mais legumes verdes vai ajudar neste processo, além do triptofano, que é muito importante nesta condução toda, temos também a progressão da serotonina, começa da serotonina para a melatonina, que é extremamente importante. Além de que os legumes verdes e o complexo B é extremamente importante para a manutenção do nosso corpo, do nosso intestino e tudo mais. A primeira sugestão são, efetivamente, os legumes verdes. A próxima dica, já falei dela, é verdade, é a rica da banana. É, quem diria, a banana tem N coisas maravilhosas, toda a gente sabe que a banana é importante para a nossa alimentação, é uma fruta muito desejada, não é? Mas a banana é de facto rica em magnésio, em vitamina B6, lá está, temos aqui mais uma vez a presença da fruta nesta reunião e o triptofano, não é? O magnésio. E há quem diga até que uma banana aí 1 ou 2 antes de dormir ajuda a relaxar a musculatura e a trazer algum sono.
A fruta não é normalmente sugerida à noite porque deixa o intestino a fermentar, a verdade é essa, mas há quem seja defensor, comer uma bananita ali 1 hora ou 2 antes de ir para o soninho, que ajuda a relaxar a musculatura, exatamente pelas suas componentes, lá está, do magnésio, B6, etc., e que ajuda a relaxar a musculatura e a alcançar um bom início e um bom sono. Fica aqui uma sugestão. Cada corpo é um corpo, não te vou dizer para não comeres, para não fabricares no intestino, para não estares a fermentar, não vou dizer para comeres obrigatoriamente uma banana, mas a banana, que era uma coisa com a qual eu tinha alguma dificuldade a nível intestinal, que hoje felizmente já não tenho, passou a ser indispensável a partir de uma certa hora, não à noite, mas no final da tarde, na minha alimentação. Ou seja, o que eu tenho feito é tentar alcançar um nível de tranquilidade ao longo do final do dia para que chegue à noite e aquela ênfase toda da noite já seja um bocadinho mais morno. E as nozes? Venho falar de nozes. É verdade, eu que adoro o quebra-nozes, o bailado. É verdade, eu nem comia muitas nozes, era uma coisa que eu não apreciava. Mas as nozes têm várias coisas importantes. Uma delas, adivinha lá, a melatonina. É verdade. E tenho também o quem? O triptofano. Lá vamos falar das nozes para roer também ao fim do dia. Porque é importante para quê? Para dar sono. Vê lá tu, eu não fazia ideia que as nozes podiam ajudar no sono. Elas ajudam imenso nas coisas para o nosso cérebro, são muito importantes também, porque as nozes são ricas em vitaminas e minerais. Mas que ajudavam no sono, assim de forma direta, eu não fazia ideia. Malta, atenção, que as nozes também te podem ajudar a fazer ó. Agora vamos entrar no mar. Vamos entrar no mar e trazer mais uma sugestão importante. Há pessoas que não gostam, outras não comem. A verdade é que o peixe, ao qual voltei com algum ênfase, é extremamente importante neste processo também. É verdade, e vou explicar-vos porquê. Salmão, sardinhas, bacalhau, muito ricos em ômegas. É verdade, é verdade. E isto tudo ajuda ao nosso cérebro. Logo, para quem está nesta fase, que tem o cérebro todo baralhado, vai ser extremamente útil para manter a paz da família e também ajudar nesta condição dificultuosa que é ter os neurónios e todo o resto mais calmos para conseguir dormir. Portanto, agora de uma forma um pouco mais séria, mas não muita, vamos falar e dizer que o peixe, e volto a lembrar que pode ser, enfim, vários peixes, mas eu trago o salmão, a sardinha, o bacalhau, até porque são peixes que eu adoro, são extremamente importantes porque ajudam a reduzir, o facto de terem ômega 3, ajudam a reduzir o nível inflamatório também. Escolham um peixinho de mar, escolham um peixe de qualidade, que também ajuda, às vezes não é fácil, bem sei, mas ajuda efetivamente a melhorar no nosso sono, porque também são ricos em quê? Adivinha lá, triptofano. E agora venho falar do universo que a fruta nos traz, que ajuda muito a manter-nos sãos, sem ser, com problemas de demências e afins. Muito sério. Agora vamos falar um bocadinho a sério. Como é que se pode falar a sério, falar de frutos vermelhos? Não se pode. A maior parte de vós nem gosta de frutos vermelhos. Ou gosta? Eu adoro frutos vermelhos. E venho trazer-vos estas bagas maravilhosas, que são os mirtilos e também as cerejas. As cerejas eu não sabia. É verdade, os mirtilos um bocadinho, mas vim a descobrir que as cerejas e os mirtilos são, obviamente, ambos ricos em antioxidantes, são protetores das nossas células, que é extremamente importante, porque ajudam a regular os ciclos do quê? Do sono. É verdade, quem diria? Agora, eu tenho uma coisa para vos dizer, muito interessante, porque o mirtilo, e eu achei tão interessante que decido mesmo partilhar convosco hoje, é um super fruto. Uma coisa tão pequenina, é um super fruto. É verdade. Isso quer dizer que os super-heróis não precisam de ser grandes. E o mirtilo é um deles. Porque o mirtilo, além de ser, obviamente, um antioxidante celular que é extremamente importante, portanto ele faz esta proteção, faz proteção às células do cérebro. E é o único alimento, um dos únicos alimentos que nós temos à nossa disposição que ajuda como é que eu ia te explicar? A contornar e a cuidar daquilo que são os danos praticados pelos radicais livres, ou seja, todas aquelas coisas que vão surgindo no nosso corpo, por má conduta, que o nosso corpo liberta, o nosso corpo produz, não é? Por fatores de stress e de poluição, o nosso corpo produz esses radicais livres e os mirtilos ajudam a limpar isso tudo. Como se não bastasse, o mirtilo é ainda um dos únicos alimentos que ajuda a regenerar e a refazer, reconstruir novas células do nosso cérebro, portanto, novos neurónios. Eu agora, só como os meus neurónios estão escassos, como mirtilos quase todos os dias de manhã em jejum.
Vá, depois de beber a aguinha, que é outra coisa importante, é hidratar o teu corpo. E vamos continuar. Vamos continuar dizendo uma coisa importante, que é falar da memória. É verdade, neste fator todo, a memória também foge de vez em quando. Além de que não dormir afeta a memória, como é óbvio. Aliás, eu tenho cábulas por algum motivo e já me enganei umas 3 ou 4 vezes. O que é que importa aqui? Na memória, voltando aos mirtilos, o mirtilo retarda o envelhecimento celular e, em especial, como vos disse há pouco, das célulazinhas do nosso cérebro. E agora, muito em sérios, atenção, comam mirtilos, porque os mirtilos podem evitar, comendo bons mirtilos, procurem bons produtores, podem evitar doenças degenerativas a nível do sistema nervoso, como, por exemplo, Alzheimer. E agora venho falar daquilo que é o amado, ou então o odiado. Há também quem não... Começa. Há também quem não goste, que é o chocolate amargo. Chocolate amargo! É maravilhoso! E vamos misturar-lhe uma tamarazinha. Agora consegui assumir este... É uma espécie de claudicar, só que da língua. Sabem o que é claudicar? É cochear. Eu agora arranjei um claudicar na língua. Este climatério trouxe-me este claudicar. Mas está a ser divertido, porque a pessoa acaba por praticar outras línguas também. Falar, ajuda na pronúncia para outras línguas. Estava a falar de chocolate amargo. É verdade. Pois é. O chocolate amargo tem muitos boatos. Há muitas coisas aí sobre o chocolate amargo. E eu venho trazer mais uma. É verdade. Porque dizem que o chocolate amargo é um ótimo produtor. Ótimo produtor. De quê? Serotonina. Que é uma precursora do quê? Da melatonina. Logo, é um ótimo relaxante. E faz otimamente também. Claro que não vamos agora começar a comer chocolates assim, não é isso. E atenção às horas a que o comem. Mas a verdade é que o chocolate amargo pode ser um ótimo relaxante de corpo e mente. É uma das minhas ferramentas de energia, a meio do dia, nos meus dias de trabalho, como já sabem, par deles a dar aulas de exercício, muitas vezes a minha sobremesa é um quadradinho de chocolate para me dar aquela... Porque ele não relaxa logo, traz aquele prazer, não é? E depois, a seu tempo, me trará a serotonina, não é? Fará essa percussão para a melatonina e me trará um bocadinho mais de tranquilidade no final do dia, como é necessário. Vamos, meninas, comer chocolate amargo, portanto. E agora vamos falar de galinhas. É verdade. Não, vamos falar de ovos. Eu não tinha na minha alimentação por rotina comer ovos. Hoje venho sugerir que comam ovos. É verdade. Olha, quem diria eu que não comia carne, não comia quase nada, agora não comia quase nada. E agora que tenho que comer tudo. Até porque a pré-menopausa, o climatério, chamem-lhe o que quiserem, trouxe-me uma espécie de adelgaçar, não é? E o que é que acontece? Há pessoas que dão para não adelgaçar, portanto ganham peso. Eu dei para perder. Eu farto-me de o procurar, mas não o acho. É verdade, eu farto de procurar, não encontro. Mas a verdade é que adquiri esta dica de comer mais ovos. Portanto, faço do meu pequeno almoço um almoço, até porque tenho muito desgaste energético durante o dia. E em vez de jantar, então faço um pequeno almoço. Para terem uma ideia, aboli, claro, os laticínios todos, embora o leite esteja catalogado como uma boa ponte para o sono, mas os laticínios, confesso, não digo a ninguém, mas não vos vou sugerir, porque eu cortei os laticínios da minha alimentação, então não vos vou sugerir, que seria um bocadinho hipócrita, não é? Estar a sugerir, a dizer-vos que o leite também ajuda a dormir. Pronto, há quem diga à noite, quando somos pequeninos, não é? Há um leitinho quentinho e, de facto, o leite dá algum sono. Mas eu, como não bebo leite, não vos vou sugerir isso. Mas pronto, já disse que também está na lista dos que facultou o sono. Mas voltando às galinhas, pois é, comecei a colocar no meu pequeno almoço, além de sopinha, ovinhos mexidos. É verdade, um pouquinho, muito pouca gordura ou nada, de um azeitinho espremido a frio, uma coisinha. E pomos ali uns ovinhos caseiros, daqueles assim grandes, galinhas que comem comida, que não comem farinhas, comem comida. É verdade. E porquê? Vou ler a cábula porque não me lembro de cor. Temos ferro, cálcio e, mais uma vez, o famoso triptofano. Pois é, quem diria, os ovos também podem dar algum sono. Nem que seja, se der-me insónia, posto a contar ovos, também pode ser uma boa. A contar ovos. Que piada tão estúpida. Novidades não há. O Peru, sempre ouvi dizer que o Peru, que bem que canta o Peru, o Peru, lembro-me de quando era miúda dizer que uma sandes de peru com alface fazia dormir melhor. É verdade. Também diz que o pão dá sono.
mas a comer pão à noite também engorda um bocadinho. Eu não tenho esse problema, mas há quem tenha. E atenção com isso. Mas a verdade é que o peru e o frango, além de serem boas fontes de proteína, o peru e o frango são obviamente ricos, mais uma vez, em triptofano, não é verdade? E têm cálcio. E com isto tudo trazem a serotonina, logo a melatonina. E são bons elementos também para quem pode comer e faz, portanto, da carne branca parte da sua alimentação. Eu já não comia praticamente carne, acho que já disse isto hoje. Mas neste momento como e opto entre o peixinho e a carne branca, e se puder fazer à noite, se tiver que comer alguma coisa um bocadinho assim mais porque tenho fome, é o bumbo do bifinho do peru, que ajuda a dormir. Evito a alface à noite, confesso, porque por ser um elemento cru para a digestão, mas o bifinho do peru vai. Bifinho do peru, um pãozinho sem glúten, que aliás daqui a bocado vamos falar sobre isso. Vamos falar de uma padaria especial, vai ajudar efetivamente a não estarmos empanturrados, é uma proteína muito mais branca, não é, muito mais suave, e traz uma ajuda ao sono. Trazendo essa ajuda ao sono, traz efetivamente também proteína, porque nós temos de treinar, ganhar massa muscular, e agora tive aqui todo um momento sério, não é? Porque às vezes é preciso também falar a sério sobre estas coisas. Ou será que não? Podemos rir um bocadinho. Eu há dias que apetece-me partir tudo, mas depois uns outros também me dá vontade de rir. E outros dão vontade de chorar, que eu acho que é normal. E agora vou falar-vos um bocadinho a fundo sobre os frutos secos, até porque já falei das nozes, que também são frutos secos. Mas vou falar um bocadinho mais sobre os frutos secos. E vou à minha cábula e venho já. É verdade, frutos secos. Eu, por exemplo, tenho que os demolhar. Já não são secos, são frutos molhados. Mas pronto, o que é que acontece? É uma sugestão que me foi dada pela minha querida Helena Coelho. Porquê? Porque o meu intestino fica um bocado aborrecido com o fruto seco sem ser demolhado. Fica assim um bocadinho... E então são demolhados de um dia para o outro e depois são enxutozinhos, têm que ser hidratados. É verdade, não sei se tu os hidratas, mas olha, eu tenho que os hidratar e os frutos secos ficam só meio seco. Estão a ver? É uma coisa... Mas ficam muito agradáveis na mesma. E eu, além das nozes, venho sugerir-vos o pistácio e venho sugerir as amêndoas, que além de serem ótimas fontes... Vou aqui à cábula que é para não me esquecer. São ótimas fontes de magnésio, ômegas, vitaminas, minerais, as nozes então bastante, não é? E claro, são ricos no quê? Na mãe do sono, que é a melatonina. Umas amendoazinhas ou uns pistácios assim a roer naquela horinha antes, enquanto estás a preparar as tuas coisinhas para o dia seguinte, pôres nos ouvidos aquela frequência, roes um pistácio, uma amendoazinha, vais tomar o teu banho para relaxar, há quem tome de água fria ou de água quente, vai ajudar com certeza a um melhor sono. Exatamente porque são ricos em melatonina. Estamos quase a terminar esta lista que eu vos venho trazer hoje. Venho trazer-vos mais um elemento que eu adotei, que eu já adorava e adotei quase diariamente, pelo menos meio, em todos os meus pequenos almoços, que é o abacate. O abacate, aquela coisinha verde, tão bonito. Às vezes não é fácil de achar bons abacates, porque são importados, etc. Uns vêm verdes. Há que ter alguma paciência, que às vezes não abunda, não é? Não assim, não há muita. Mas há que ter paciência para procurar os melhores sítios de onde eles possam existir e comer com regularidade um abacatezinho. Porque o abacate, meus amigos, é rico em magnésio e em vitamina B6, que é extremamente importante nesta questão, não é? Que estamos aqui a falar, que não vou dizer outra vez, que é do sono, já disse, e não só para todo o nosso metabolismo. Além de que tem uma gordura muito importante, limpinha, o abacate é extremamente importante. Vou dar uma sugestão que me deram, que é já sabida, que é as 3, 4 gotinhas de limão no abacate, porque o citrino, em especial o limão, a vitamina C, vai ajudar na absorção dessa gordura boa, que é do abacate ou do azeite espremido a frio. É mais uma sugestão que eu acho que a nível nutricional e nesta fase que estamos a atravessar, mulheres, vamos aos abacates. Não podemos deixar de lembrar que os níveis da vitamina C são importantes nesta matéria, pois não vos deixai esquecer de comerem elementos da vitamina C, seja o limão, seja a tangerina, seja a laranja e, para mim, por exemplo, que não posso comer uma laranja porque o meu estômago fica zangado comigo, uma laranja é muito...
com umas clementinas, umas tangerinas, vou rodando, encontrei um elemento do sono que vocês não vão acreditar e que tem vitamina C. E há quem diga que comer também uma horinha antes de ir para a cama, faz milagres. Senhoras e senhores, quero apresentar-vos o mais charmoso e rico em melatonina de todos os frutos que este planeta tem. O kiwi. Com esta é que eu fui a melhor de todas. Porque o kiwi, eu estava longe de saber que o kiwi, pronto, sim, rico em vitamina C, mas eu estava longe de dizer-vos que o kiwi ajudava a dormir. Não, para mim o kiwi era uma fruta de verão que ajudava, sei lá, a ir para uma sunset party e não a ir para a cama. Pois há quem diga que um kiwizinho, uma horinha antes de ir deitar, lá está. É uma fruta que com certeza poderá fazer aqui uma fermentação intestinal, se calhar não é muito aconselhado para algumas pessoas, mas olhem, não contem a ninguém. Tanto a banana quanto o kiwi, eu experimentei essa sugestão. Não faço por rotina, mas não tive, eu que tenho o meu intestino um bocadinho zangado comigo às vezes, não tive problema. Por que não experimentar? Desde que não seja todos os dias, por que não experimentar? Mas olhem, não fazia ideia do quão sabe bem um kiwizinho, assim do nada, ao final do dia. Por que não experimentar? Vitamina C, é importante. Não se esquecerem dos níveis da vitamina C e a suplementação de facto é muito importante. Mas comam coisas com vitamina C. É importante manter esses níveis, todo o nível, mantermos todo o nível da vitamina C também. E como estamos quase a terminar esta lista infinda, ou infindável, ou interminável, não sei o que quiserem chamar, vou juntar ao kiwi também o que eu tenho adotado também por esta questão da vitamina C, não é? E o facto de não comer laranjas assim, por dar cá aquela palha, até porque não posso, mas, para quem pode, força nisso. E atenção, não é sumo de laranja, é comerem a laranjinha com tudo, porque senão é só ácido, está bem? Vamos comer a laranjinha completa, não como a casca, mas toda ela é importante. Venho sugerir outras coisas assim para findar, que ajudam, que têm também este complexo C, que são os morangos. Tentem. O morango é uma fruta tramada porque é preciso muito componente químico muitas vezes para os manter a nascer. Mas podem fazer vasinhos de morango em casa. Há sempre aquela avózinha que tem a quinta, tem uns vasinhos de morangos. Há produtores de morangos que não usam químicos, já fazem permacultura. Por que não procurar? Depois também há sempre os hipermercados. Pois claro, lavem-nos bem, usem vinagre de cidra para lavar a frutinha sempre. Mas, acima de tudo, procurar o mais biológico que conseguirem. Sei que às vezes é difícil, por vários motivos que não os vou repetir, mas procurar morangos, vitamina C, onde estávamos, caju, o kiwi, que eu fiquei apaixonada pelo kiwi, o limão, não é? E todos os citrinos que já pronunciei. E vou completar com aquela fruta que quase ninguém come, mas que no Oriente, portanto a China, dá-lhe bastante valor, que é a líxia. É verdade. A líxia é um ótimo elemento para a vitamina C. É doce. Também eu gosto de líxias, por acaso eu gosto de líxias. E agora, depois desta lista enorme, que nunca mais me calo, que até de líxias, não é? Vamos falar daquela que é para mim a minha padaria favorita neste momento. Aliás, já há alguns momentos largos da minha vida e venho partilhar convosco onde e como e o que é a Glutenout. E venho falar-vos sobre a Glutenout. É verdade, não pudemos fazer aqui uma entrevista presencial por vários motivos, porque os horários dos padeiros, meus amigos, ninguém aguenta e eu não durmo, não é? Portanto, foi impossível. Pronto, mas não quis deixar de responder a alguns pedidos que tenho tido das pessoas que questionam onde é que eu compro o meu pão e pronto, as pessoas que ficam deprimidas porque não podem comer glútenes, etc. Que foi o meu caso, tive que abolir tudo o que era inflamatório para o meu intestino. E descobri, porque tenho duas amigas maravilhosas que agarraram este projeto com unhas e dentes e que venho partilhar convosco as suas palavras, obviamente por mim, que vão passar, mas que elas deixaram para vocês, dizendo o seguinte, a Glutenout é uma padaria artesanal. O nosso pão é biológico, sem glúten, de fermentação lenta. Por acaso não faço ideia se elas falariam neste tom. Agora vou inventar outro. Assim, dedicamos-nos a criar pães artesanais, respeitando os processos naturais e garantindo sabor e qualidade. Eu acho que elas vão ficar orgulhosas desta publicidade, vai ser bonito. Portanto, esta padaria de que vos estou a falar é uma padaria no Seixal, que vocês podem procurar por encomenda, ok? Podem ligar e encomendar.
e fazer o que eu faço, que é encomendar os pães ou as coisas maravilhosas que eles têm, que eu vou só citar algumas. Eu corto o meu pão e congelo, bem congeladinho, bem fechado em sacos de zip, para não correr sempre, não é? Porque eles trabalham também, grosso modo, por encomendas, e ter sempre pão saudável em casa. Vou continuar citando as palavras da Gluten Out e mandando aqui um beijinho para a Inês e para a Fernanda, e agradecendo o bem que cuidam de mim há alguns anos, e de todas as pessoas que são celíacas e não só. Os nossos produtos são pensados para quem valoriza uma alimentação consciente e para aqueles que possuem restrições alimentares, mas não abrem mão de pães saborosos e nutritivos. Cada pão é preparado com carinho, utilizando ingredientes cuidadosamente selecionados para oferecer uma experiência única e saudável. Além destes pães maravilhosos, que eu vou só dizer 2 ou 3, assim aqui para os meus favoritos, não é? A Nanda e a Inês, que me desculpem, mas eu não resisto. Então, temos pão de batata doce, temos pão de beterraba, temos pão de aveia, pão de sementes de girassol, temos um ótimo pão de milho com erva doce que eu adoro, temos broa de milho, temos pão de trigo sarraceno, alfarroba. Atenção que estamos a falar de pão sem glúten, limpíssimo, ok? E depois, toda esta equipa maravilhosa da Gluten Out faz coisas por encomenda que vocês nem imaginam. Tem salames, empadas de legumes, de frango, de atum, enfim, o que vocês quiserem. Ainda hoje comi uma de legumes, estava daqui, não vos conto. Rissóis, pastéis de bacalhau, croquetes, só assim para ter uma ideia. E depois, aquelas coisas das festas que toda a gente come, que a gente não pode comer, elas fazem por encomenda, como por exemplo, os pães de Deus, as tortas de laranja com cenoura, as tortas de amêndoa, tortas de chocolate. Olha, estava aqui a tarde toda. Bolachas de manteiga de amendoim, bolo de bolacha, a granola, os pastéis de nata. Pronto, vou ficar por aqui porque já estou a ficar cheia de fome. Quero deixar um abraço apertado à Fernanda e à Inês, à Gluten Out. Nós vamos deixar o contacto da Gluten Out no final, não vale a pena dizer-vos aqui o telefone, vocês vão se esquecer se verem como eu. Vai passar com certeza em rodapé e no final deste podcast, assim como a morada, o link do Instagram da Gluten Out. Vão visitar, vão encomendar. E sim, funcionam quase sempre por encomendas e não se vão arrepender. Tu que nunca experimentaste uma alimentação um bocadinho mais limpa, por que não provar um pãozinho da Inês sem coisas que fazem mal ao intestino? Por que não evitar alimentos inflamatórios? Para ti que estás no climatério, na pré-menopausa ou na menopausa toda, foi um gosto fazer este podcast. Espero que tenha sido útil todas essas dicas. E olha, um chin-chin a vocês, a nós, mulheres, porque somos efetivamente umas Wonder Womans, porque atravessamos o deserto e chegamos ao oásis. Um beijo a todas e a todos e espero encontrar-vos breve com um convidado de luxo, que eu não vou dizer quem é. Beijinho até breve. Beijinho ao Gluten Out. Por favor, encomendem os vossos pãezinhos saudáveis. Até breve.